Bom dia, estamos iniciando mais uma semana para a honra e glória do Senhor. Eu gostaria de trazer um breve devocional, referente à pregação que foi ministrada no culto de ontem, domingo, para que você possa ser edificado pelo Senhor também. O texto que eu gostaria de estar conversando se encontra em Êxodo capítulo 16. Eu não vou ler os versículos hoje, mas você pode ler em casa, Êxodo capítulo 16, a partir do versículo 1. E esse texto ele é um texto muito interessante, porque ele nos mostra a provisão de Deus em meio ao deserto. Se nós formos olhar historicamente, olhando os fatos, o povo de Israel, depois de ter ficado 400 e alguns anos no Egito como escravos, Deus então ouve o clamor do seu povo, em Êxodo capítulo 3, no versículo 7 a 10, Deus ele ouve o clamor do seu povo e ele levanta um libertador, Moisés. Moisés foi levantado por Deus para libertar o seu povo da escravidão do Egito e levá-los até um lugar, até uma terra onde eles possam viver livremente e adorar o Senhor livremente. E a palavra diz no decorrer do livro de Êxodo que o povo então ele é liberto, ele experimenta as maravilhas de Deus, como a abertura do Mar Vermelho, a morte de Faraó e os seus soldados, dentre tantas outras coisas. Mas no capítulo 16 do livro de Êxodo, nós vemos uma situação muito interessante. Por quê? O povo estava em meio ao deserto. E quando nós olhamos e pensamos sobre o deserto, o que vem na nossa mente? A primeira coisa que vem na nossa mente sobre o deserto é que o deserto é um lugar de solidão, um lugar de escassez, um lugar de morte, um lugar de seca. E o povo de Israel, naquele momento, estava pensando exatamente isso. Olha, nós estamos em meio ao deserto, não tem água, não tem alimento, nós iremos morrer de fome nesse lugar. E alguns começaram a cogitar até mesmo em voltar para o Egito, voltar a serem escravos, porque pelo menos no Egito tinha alimento. Mas Deus ele é tão maravilhoso, tão poderoso, que Ele demonstra e Ele mostra quem Ele é. E em meio ao deserto que o povo de Israel estava enfrentando, em meio àquela situação, aquele problema que eles estavam enfrentando e não viam soluções, Deus entra com a provisão. E olhando para os dias de hoje, nós também, filhos de Deus, servos do Senhor, passamos por desertos em nossas vidas. Passamos por momentos onde nós olhamos para o lado e vemos seca, vemos escassez, vemos fome e pensamos, nós iremos morrer. É melhor voltarmos para antes, pelo menos onde nós estávamos tinha comida, era ruim, mas tinha comida. E nós nos esquecemos que o Deus que nós servimos é um Deus que gera provisão em nossas vidas. É um Deus que não desampara os seus filhos. E nós podemos aprender algumas lições muito interessantes em meio ao deserto. A primeira lição que eu aprendo sobre o deserto é que o deserto é um lugar onde nós ouvimos a voz de Deus. É em meio ao deserto que nós ouvimos o Senhor falando em nosso coração. Tem uma frase muito interessante que eu li certa vez, e eu não lembro o autor, não sei exatamente o autor, mas essa frase me chamou muita atenção, porque ela diz: não lamente pelo deserto. Moisés viu mais de Deus no deserto do que jamais tinha visto no palácio de Faraó. O deserto é o lugar onde nós ouvimos a voz de Deus. Muitas vezes Deus permite os problemas em nossa vida, Deus permite as situações adversas em nossas vidas para que nós venhamos entender que Ele está conosco e para que os nossos ouvidos possam estar atentos ao chamar dEle para nós. Muitas das vezes, quando estamos em tempos de bonança, nós nos esquecemos de Deus. Mas quando chega ao deserto, nós lembramos que existe um Deus que ouve o nosso clamor.
O povo de Israel clamou por mais de 400 anos e o Senhor ouviu o clamor do seu povo. E em meio ao deserto, no momento onde eles estavam passando de fome, de escassez, Deus mais uma vez ouviu a voz do seu povo. Deus ouve a voz dos seus filhos. Então, independente do deserto que você está enfrentando, clame ao Senhor. Jeremias capítulo 33, versículo 3 nos diz, o Senhor falando para o seu povo: clame a mim, responder-te-ei, e te mostrarei coisas insondáveis que você não conhece. Clame ao Senhor e tenha certeza que Ele ouve a sua voz. Outra lição que eu posso aprender em meio ao deserto é que o deserto também é lugar onde nós lembramos que Deus não esquece o seu povo. Talvez naquele momento o povo estava pensando: olha, Deus nos esqueceu, Deus nos abandonou, Ele somente nos livrou da escravidão e agora nos deixou para morrer nesse deserto abandonados e sozinhos. Mas nós podemos ver que Deus não esquece e não abandona os seus filhos. Pois em meio ao deserto, em meio à murmuração, em meio ao clamor de Moisés, Deus responde e fala: Moisés, saiba que eu sou com vocês e eu proverei o alimento para vocês. Deus não esquece do seu povo. Então saiba que mesmo que você se sinta sozinho, mesmo que você diga que os seus amigos te abandonaram, a sua família te abandonou, Deus não abandona os seus filhos. E por fim, o deserto ele é lugar de transformação. Quando Deus liberta o povo do Egito, o povo tinha vivido 400 anos como escravos. A mentalidade do povo era uma mentalidade de escravos, uma mentalidade de derrotados, uma mentalidade de fracos. E no deserto, quando eles passaram 40 anos peregrinando naquele deserto até chegar à terra prometida, Deus estava transformando a mentalidade do seu povo, dizendo para eles: vocês não são mais escravos, vocês não são mais prisioneiros, vocês agora são livres. Deus estava tirando a mentalidade de escravos do povo e colocando a mentalidade de guerreiro. Tanto que quando o povo chega até a terra que Deus prometeu para eles, eles chegaram como guerreiros e guerrearam e conquistaram a terra que Deus tinha prometido a eles. Muitas das vezes nós enfrentamos dificuldades e já entramos nessas dificuldades como derrotados, como incapazes, insuficientes, mas saiba que é na dificuldade, é no deserto, é no problema que Deus nos capacita, que Deus nos transforma e mostra que nós não somos mais escravos, nós somos filhos de Deus, mais que vencedores em Cristo Jesus naquela cruz do Calvário. O deserto para nós é lugar de transformação. Que essa palavra possa ficar no seu coração nessa semana e que você possa entender que muitas das vezes os problemas que nós enfrentamos não é para nos matar ou para nos derrotar, mas é para nos fortalecer, é para nos lembrar que Deus está atento ouvindo o nosso clamor, é para nos lembrarmos que Deus não abandona e não esquece o seu filho e que Deus usa o deserto para trazer transformação em nossas vidas. Deus abençoe e uma semana abençoada para todos vocês.